Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E eu mando meus filhos se calarem. Eu acho que Jesus tratou o mar e o céu e o mar como os filhos dele. Cala a boca aí, pessoal, que eu quero dormir. Aqui José Ricardo Bezerra falando de Fortaleza. E por que ainda não tendes fé? É. Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, né? Eles Pessoal, nem isso tinham, né? Ainda nem não tem, é porque não tem nada, né? é nada. É, Se pois quiser é. que. Eu vou comentar depois essa partezinha aí, mas é mais na frente aí. Vamos continuar aqui primeiro com a nossa programação, que é a leitura do Evangelho, e depois Depois a alguns passos gente. aí da leitura de hoje, e no fim a gente fala, ou no meio, né, a essa pergunta Uhum. aí de Jesus. Por que ainda não tendes fé? O que dá uma certa esperança, né? Porque se está dizendo ainda, é porque se Deus quiser na frente, vai É, ter, né? ainda não tem agora, mas ainda um dia vão ter. Um dia, quem sabe, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui o Evangelho. Ah, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Você pode pegar aí na sua Bíblia, ou ler aqui na descrição desse vídeo ou desse podcast. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sempre, muito rico o Evangelho. Uhum. Novidades também, já tinha visto, já tinha rezado com essa passagem aí antes, e a gente toma de novo para rezar, para preparar aqui para essa podcast, e Deus dá outros pontos. Deus seja louvado, né? Sempre, sempre. Primeiro aí, naquele dia, né? É o primeiro dia aí, é a continuação do dia, o fim da tarde desse dia, que começou no capítulo 4 lá, com Uhum. as parábolas de Jesus. A gente não leu domingo passado a parábola do semeador, lemos aquelas duas parábolas, né? Uhum. Partilhamos aqui. E aqui, então, Jesus, em vez de dizer aqui na liturgia que sempre se coloca naquele tempo, ele situa o evangelho de hoje naquele dia, ao cair da tarde daquele dia. Então, Bem para o específico. leitor, ó, nós estamos aí depois das parábolas, aquela multidão que estava lá, Jesus pregou, disse que o reino dos céus era como, né? A semente que Uhum. germina e noite e dia, dorme e acorda, e depois a grãozinho de mostarda. E agora nós estamos aqui na barca para atravessar o mar, o outro lado do mar, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, porque não era bem um mar, É, né? não Mas é nem o mar, ele né? chama aqui o mar, né? Mas ao cair da tarde também, né? Isso aí também, e essa passagem em seguida que Jesus disse, vamos para outra margem. O que é que me chama a atenção nesses dois pontos aí? Primeiro, o cair da tarde significa, né, já o fim da vida, e passemos para Uhum. outra margem, significa também no lado espiritual, vamos para outra margem, nós vamos Vamos chegar para. lá, que é o Sim. céu, né? Então, Uhum. para a nossa oração hoje, né, nós estamos aí sendo convidados pelo Senhor para passar para outra margem, para ter o um entendimento espiritual desta passagem, que também é o Uhum. céu, né? Então, Sim. passemos Ele para outra fez. margem, que é Isso, o cair aí, da isso aqui tarde. já dá para rezar um bocado de coisa, né? Porque ele fez a transição ficar mais pacífica, em vez de ser, né, em vez de ser dentro do caos e da loucura, o Senhor disse: calma, né? Vamos Vamos passar atravessar um mar pacificamente. tempestuoso. A nossa vida é um mar tempestuoso, né? Cheio de
tempestade de mar revolto, mas nós vamos chegar lá na outra margem. Passemos para outra margem. Isso aí me lembrou de um meme que eu vi outro dia, que era assim, a, a vida é igual você escutar uma pessoa falando de costa para você, estando de costa para ela. Nem sempre é tão simples a gente entender o que está acontecendo, porque além de você não estar vendo, você está de costa e tudo mais. Aí eu brincando, né? Assim, a pessoa, você está de costa, a pessoa está de costa e ela está falando em alemão e ela é fanha. Eu acho que é assim a vida. É um pouquinho mais difícil de entender. Mas realmente a vida é impossível a gente escapar das tribulações, porque elas vêm, né? Como a É figurinha ilusão dessa achar semana. que. A figurinha dessa semana aí que a gente viu no grupo da família aqui. É como resolver um cubo mágico sendo daltônico. É. Como é que você resolve? Ou você vai achar que está tudo resolvido, né? Pois é. Ou das duas, uma, ou você está enganado achando que resolveu tudo, ou você está perdido sem saber como resolve. Por quê? Mas No a fim, vida é um mar tempestuoso. mas no E fim, o assim, Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Ele pode parecer que está dormindo, mas o Senhor está no barco, está com a gente. Olha aí, ó, o Senhor está conosco. e é sempre bom lembrar isso. Mesmo que o Senhor pareça estar dormindo, ou o Senhor estando, mesmo estando dormindo, o Senhor está conosco. Eu acho que São João Bosco que falava muito da barca de Pedro, né? Que nós estamos na barca de Pedro e nosso Senhor está conosco. Esteja ele dormindo, esteja ele acordado, ele está dentro da barca de Pedro e nós estamos com ele, né? Pois é, e também essa imagem aí, continua aquela imagem que eu dei de passar para outra imagem, a gente achar que, porque Jesus nós não o vemos agora, ele está dormindo, ele não está se incomodando, ele não está preocupado com as nossas coisas, porque está ali de lado, é como se ele estivesse dormindo ou então longe, mas Não ele te está importas. conosco, Jesus está ali, né? Então não esqueçamos disso. Uhum. Continuemos aí a partilha. Continuamos. Então, para mim aí o principal aqui do Evangelho são essas quatro perguntas que não têm respostas explícitas no Evangelho, embora que a gente possa entender as respostas de cada uma delas, né? Mas são quatro perguntas, duas dos discípulos, né? Uma para Jesus, outra entre eles e duas Jesus. de Jesus para os discípulos. Então, vamos pegar cada uma dessas perguntas, porque a gente pode entender essas perguntas, primeiro, de Jesus para os discípulos, mas também para nós, nos dias de hoje. Então, Jesus diz alguma coisa para os discípulos, duas perguntas, e Jesus também diz entre eles, os discípulos dizem entre eles, que também nós podemos continuar dizendo entre nós, né? Uhum. Vamos lá. A primeira pergunta que aparece aí, né? O mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Jesus estava dormindo. Se Jesus estivesse jogando baralho, a gente podia até acusar Jesus de não se importar. Mas ele estava dormindo. Tu não te É. importa, Senhor. É como se a gente estivesse acusando Deus de indiferença para conosco, né? Uhum. Senhor, eu estou sofrendo aqui, eu estou passando a maior dificuldade e você aí no seu canto não diz nada, né? O silêncio de Deus em algumas orações, a gente pergunta, tu não te importa, Senhor? Eu estou sofrendo aqui. Calma, calma. Ah, a água está enchendo aqui até a tampa e Pois não está nem é, aí. essa é outra palavra lá que eu fui olhar no grego, né? Fill to the brim, né? Até a tampa. É a mesma palavra que Jesus usa lá na bodas de Caná, quando manda os servos lá encherem as talhas até a tampa, né? O grego diz essa palavra aí, como é o nome lá no grego? Você pegou? Ah, eu não vi. Gemestai, gemesestai, né? Uhum. Sendo enchido até a tampa, até a borda, né? Como diz, como diz Zemegistai, no bom cearense, esborrotando. Gemesestai, eita, meu grego, Gemesestai.
Tá enchendo, quer dizer, já estava enchendo d'água o barco todo. Provavelmente Jesus estava molhado. E É, Jesus não acordou. é, Será que Jesus não acordou? Deixou eles acordarem para que eles, né? Eles não tiveram assim, né? Tiveram a fé, que vai ser essa outra pergunta depois para Jesus. Eles não acreditavam que Jesus tivesse poder sobre o mar se Jesus estivesse dormindo. Se tivesse acordado, eles estariam vendo ali Jesus, olhando para Jesus e vendo a reação de estaria Jesus. tudo ok, né? Como Exatamente. estava dormindo, aí eles ficaram preocupados. É, e essa questão aí eu fico assim, sempre muito questionado em relação a isso, do não te importas, né? Porque uma coisa é você acusar outro de não se importar quando ela está vendo e não está nem aí. Mas Jesus não estava vendo, né? Assim, teoricamente. Jesus tem poder até dormindo. Mas, nesse caso, os pobres estavam dizendo assim, não, pronto, estamos Como eu não fritos estou me aqui. importando? Eu estava dormindo aqui, vocês não me acordaram, vocês estão dizendo que eu não estou me importando? Que É, coisa é essa? E se eu tivesse olhando para o tempo e vocês aí na boa, né? Aí exatamente. achando que eu não estava realmente me importando com a morte iminente, eles achando que iam morrer. Ou não, né? Os pescadores experientes aí, Pedro André, Tiago e João, as É, duas todo mundo, duplas de pescadores, preocupados com aquele mar ali eles já estavam acostumados com aquelas tempestades. Ali é uma com coisa certeza. corriqueira, né? É, Eu li também um comentário dizendo que o mar de Genezaré ele é abaixo do nível do mar Mediterrâneo, né? E porque uhum. ali tem uma depressão dos Tem dois um, lados, né? Formando aquele tem mar, e um que corredor os de vento ventos, ali. quando passam ali, é para balançar mesmo, né? Os É. barquinhos. Então, não deveria ser uma coisa do outro mundo para eles, pescadores experientes naquele mar, né? Aquele E lago. é isso que às vezes me faz me questionar. Bem, se aqueles quatro eram experientes, já passaram muita tempestade, e eles também estavam com medo, porque aqui no Evangelho botou todo mundo com medo, né? Se eles também estavam com medo, assim, o que eu imagino, São Pedro, muito impulsivo, muito assim, né? Ele provavelmente diz, não acorda não, porque tá tudo bem aqui, a gente dá conta do recado. Mas se Pedro concordou em acordar o homem, é porque devia estar um negócio bem sério, né? Não diz quem foi que acordou dos discípulos dele, né? Podia ser o Tomé, podia ser o Mateus lá, que não eram pescadores, né? É, Podia estar não, mais com medo do que os outros, né? Os outros já estavam acostumados mais aí deixaram é. os outros aí, rapaz, se vocês quiserem acordar, acordem, ficou com você. Agora, se vocês quiserem aí. Não, pois é, a gente não vai saber nunca quem foi, né? Mas aí uma coisa que eu partilhei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, e que eu até falei no começo, eu nunca vejo essa cena como uma coisa solene de Jesus levantando os braços e mandando se calar. Eu imagino Jesus fazendo igual eu faço com as crianças quando me acordo domingo de manhã. Ô, cala a boca aí, me deixa de grito. Eu acho que deve ter sido isso que Jesus deve ter feito. Porque Jesus virou e disse, ô, barulho aí. Aí virou, virou pro discípulos, você não tem fé não, né? Eu, hein? Voltou pro lado. Não disse que ele voltou a dormir, mas é isso que eu imagino. Pois Porque é, não disse, eu ele já me vi voltou, né? nessa situação tantas vezes que eu me coloquei aqui nesse caso, no lugar de Jesus, e deve ter sido algo assim, porque aí eles ficaram com medo, né? Quer dizer, o cara não fez nem nada e o vento e o mar pararam. Quer dizer, Levantou e ordenou, né? ele Jesus levantou. levanta, ordena. Inclusive, a gente também tinha Ah, comentado aqui antes de começar a gravar que essa palavra silêncio, cala-te, é igual à imposição que Jesus fez lá no capítulo 1 aqui de Evangelho de Marcos, no endemoniado lá na sinagoga. Jesus uhum. mandou o demônio lá, o homem que estava endemoniado, calasse, né? Porque o homem estava lá gritando no meio da sinagoga, silêncio, cala-te. Uhum. Era como se É, estivesse ordenando também, né? O vento e o mar tendo essa autoridade, quer dizer, ele bota o mar com essa voz estrondosa, quer dizer, uhum. personificando, como é que se chama aí? Dando voz, dando.
corpo a uma pessoa inanimada. O mar não É. fala, né? Mas é como se ele estivesse gritando ali, né? Sim, é. E E, Jesus assim, manda de calar como se vários, ele tivesse, né, poder, como se ele estivesse falando. falando, né? Mas isso aí é na poesia do Antigo Testamento, a gente vê várias vezes, né? Inclusive, eu me lembro agora do livro de Jó. Você estava lá Jó, quando eu disse para o exatamente, é. mar, pare, até aqui você pode ir, depois você não vai mais. Né? Exatamente. Eu acho que a Você primeira viu? leitura do dia de hoje aqui é essa Essa de do Jó? Jó, né? Eu foquei no Evangelho, nem vi as outras leituras. Mas é o livro de Jó, Jó 38, né? Pronto, tá Fechou o isso mar mesmo. com suas comportas até aqui, Chegarás e não dessas além. tuas, a arrogância das tuas ondas. Então, É e muito tem o Salmo próprio isso. também, né? O Salmo Uhum. também, o Salmo 106, também fala dessas águas aí, né? Do Jesus, o Senhor, o Antigo Testamento, gritaram ao Senhor na sua aflição e transformou a tempestade em bonança. Também o Salmo vai fazer menção à primeira leitura, mas também o Evangelho aqui, nessa junção aí da... Os, o povo hebreu, né, os judeus ali no Antigo Testamento em especial, eles nunca foram pescadores, eles sempre foram pastores. E é É, interessante porque eles estão entre né, o mar e o rio, o mar e o lago, e eles não vão para o mar, né? Eles ficam ali no lago. os Não é uma coisa fenícios que que eram os marinheiros, né? os marinheiros que Tiro e iam. Sidônia ali na costa lá, que eram os povos marítimos, né? Então, Né? eles Mas realmente tinham noção de navegar, mas os judeus não tinham essa experiência, né, de mar. não era, Pastores, agricultores, exatamente, não fazia parte da cultura deles o mar. O mar sempre foi um sinal no Antigo Testamento do caos, daquilo que é incontrolável. E sempre Deus é aquele que controla o mar, né? Ele que bota os limites e tudo mais. Tem a passagem aqui de Jó, mas eu acho que, se não me engano, o livro da sabedoria tem várias vezes ele também menciona os limites do mar e tal. E o fato de Jesus ter mandado o mar se calar aqui é mais do que clara referência de que ele é Deus, né? Sim, eu e o Pai somos um. Passemos para a segunda pergunta. Vamos. A segunda pergunta aí é Jesus, né? A segunda e a terceira aí, né? Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? E depois pergunta: ainda não tendes fé? Então, por que são tão medrosos? Isso é uma pergunta ou é uma constatação, né? Diante dessa situação aí, do medo, né? Eles, pescadores experientes, e ainda estão com medo de uma tempestadezinha dessa. Por que que vocês estão? Pode ter dito para os que não eram pescadores, né? A gente não sabe quem perguntou, quem acordou Jesus, porque estava preocupado. Mas estão todos ali dentro da barca e a gente pode supor que todos, né? Jesus não está se dirigindo aos que não eram pescadores, que eles estavam com medo, mas todos, né? De maneira geral. Não. Por que sois tão medrosos? Então, a gente falou também desse medo, né? Medo é uma palavra que aparece aí, segundo os entendidos aí, 365 vezes, né? Não tenham Eu, medo, a não palavra de tenho Deus, medo. né? Não Não, tenham sim. medo, né? Então, por que são tão medrosos? Porque tendes medo, né? Então, o medo, a gente já falou, eu acho que 2 domingos atrás, eu acho que tem aquele. A primeira vez que aparece medo, que eu fui pesquisar também, é o próprio Adão lá no paraíso, que Jesus que se Com escondeu de medo me Deus, né? escondi. Uhum. Tive medo e me escondi porque eu estava nu, né? Que É. era a primeira leitura lá de 2 domingos atrás, né? É a primeira Uhum. vez. E vai até o Apocalipse, né? Ao longo de toda a palavra de Deus, tem muitas vezes essa questão do medo, né? Então, por que vocês estão medrosos, né? Por quê? E também essa pergunta está dirigindo aos discípulos, mas também se dirige a cada um de Nós. nós. A gente fica realmente, passa a vida. O medo é uma coisa, dizer que é uma coisa boa, porque nos ajuda a ter consciência do perigo. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, também a gente não pode ficar paralisado pelo medo, né? Enquanto o senhor falava, eu me lembrava
Eu acho que é Pedro, agora eu não sei se é a carta de São Pedro ou é São Paulo, que vai falar que o amor lança fora o temor, né? São É o João. amor. É São João. É São Errei João. os dois. Chutei dois e ainda errei. Mas é o amor lança fora o temor. O perfeito amor lança E fora todo temor. não é aqui, e é muito difícil fazer uma relação direta aqui, porque não é uma questão de amor a Jesus ou não, você tem medo de se afogar. Mas é a certeza de que ele cuida de mim. Eu acho que esse se sentir amado é que lança fora todo o temor, no sentido de, eu estava comentando no Evangelho acho que dessas quinta-feira ou foi sexta-feira, onde falava era do Pai Nosso, né? E o Pai que vê o segredo, né? A gente ter a certeza que não é uma questão de falar ou deixar de falar, ou falar muito ou falar pouco, não é isso. É ter a consciência de que o Pai te vê, né? A consciência de que, não, a sua mão esquerda não vê o que a sua direita está falando. Não é a questão de se mostrar ou se deixar de se amostrar, ou de fazer em segredo, ou fazer. Não é o segredo pelo segredo, mas a consciência de que quem precisa ver está me vendo, né? O pai que vê no segredo está vendo. Então, não preciso ter. Não preciso estar me amostrando, né? Assim como diz no E Ceará, ele não precisa sabe estar me o que nós amostrando. precisamos antes que a gente peça, né? Antes, antes que a gente Então, não usar peça. muitas palavras nesse sentido, mas depois Jesus vai ensinar o Pai Nosso que, usando Que são palavras, né? palavras. Não, e Jesus também elogia a viúva que fica perturbando o juiz. Lucas 18 lá, faz-me Então, justiça, né? então, Orar assim, sempre Jesus. sem desanimar. Exatamente. Então, Jesus primeiro manda não falar muito, depois Jesus manda falar muito, porque não é questão. Se você tirar do contexto, você perde o contexto, né? Exatamente. É, O pedir, o rezar sem desanimar e de estar ali. Eu acho que aqui também cabe esse fato aqui. Ter a certeza, porque assim, lógico, no medo você para de pensar e tudo, mas você está pensando, meu Deus, eu estou aqui com o Filho de Deus no barco. A tempestade. Deus não vai deixar esse homem aqui se afogar. Não, não é assim que a coisa acaba. Mas na hora você fica, ai meu Deus, agora. é. Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Deus nos conhece e conhece também a nossa situação, aparentemente dormindo, aparentemente longe. Deus nos vê e nos conhece. Quer crescer na fé e quer crescer na esperança também. Saber que o Senhor cuida, né? Sim. Vamos a mais uma pergunta. Terceira pergunta aí, que é a segunda de Jesus. Ainda não tendes fé. Então, o ainda é, como você disse lá, é sinal de Sim. que eles vão ter um dia, né? Mas ainda ali não tinham, né? Interessante também, generalizando, Jesus está dizendo que eles não tinham a fé, mas numa passagem, é, não é a mesma passagem, porque Jesus ali, aqui está na barca com eles, mas tem aquela outra passagem do mar, Ele vem na andando. tempestade, que Jesus chega para encontrar com os discípulos caminhando sobre as águas, e eles estão com medo, é um fantasma. E aí Pedro, né, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá. Então, Jesus depois vai dizer, homem de pouca fé. Então, Pedro era um homem que se lançou, e aí, era pouquinha a fé dele, né? Então, podemos dizer que dos discípulos ali na barca, talvez Pedro fosse um de pouca fé, os outros nem tivessem ainda fé, né? Mas homem de pouca fé, porque duvidastes. Então, a nossa fé, Pedro não tinha fezinha nem de um grãozinho de mostarda ainda, né? É Mas aquela outra passagem, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Fé? Se você tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, Senhor, mandar a montanha se é, mexer, você não tem nem isso, Senhor. nem isso vocês Aumenta têm. Se vocês tivessem só um pouquinho de um grãozinho de mostarda, mas ainda não tem, pelo menos assim, a expectativa de a que eles expectativa. Um vão dia ter, vai e ter. de fato eles tiveram, né? Tanto que tiveram tanta fé e depois anunciaram Até e o fim. pregaram o evangelho que os apóstolos todos, exceto João, morreu mártir, né? O João foi o mártir branco, né? O martírio branco, é um que é celebrado com as vestes litúrgicas brancas, né? Os Branca. outros são a cor vermelha, né? Isso, Mas eles tiveram fé, com certeza lembrando aqui, cresceram na fé. eu me lembrei de outra vez aqui, eu estou fazendo relação agora de três passagens. E Adão escutou Deus, teve medo e se escondeu, porque ele tinha consciência do pecado. Pedro, quando João falou, é o mestre. Ele, opa, eu estou nu.
se mergulhou, só que em vez dele ele não se escondeu, né? Ele mergulhou e foi para os pés de Jesus, né? Ele não se escondeu, né, assim, percebeu que estava nu e se escondeu. Ele percebeu que estava nu e foi para os pés de Jesus. E aí eu estou fazendo a terceira relação, que eu não tinha feito antes, mas agora a outro momento da fé dele também ter descido do barco para encontrar Jesus que estava andando sobre as águas, né? É um outro momento também que Pedro se lança, né? É o movimento que Pedro tem, é o movimento oposto de Adão, de É, perceber a fraqueza, de perceber o próprio pecado. Em vez de fugir, ele se joga para cima de Jesus, né? Isso é muito o bonito Pedro também. aí, De o novo, seu amigo Pedro aí, você gosta meu tanto aí do. amigo, meu querido Pedro, não, a nossa célula lá da Alemanha era São Pedro, a nossa célula. Era o Ah, nome inclusive, aí a Manu conseguiu a cidadania britânica essa semana aí, foi. Manu, um abraço, Manu. parabéns, Agora, congratulations. todo mundo da célula é britânico, menos eu, né? Agora. Mas eu É não, mesmo, nem acho né? que O, todos, o Clélio e a o Josi, Clélia, a Josi, a Camila, a o Manu, Edirley, a Manu agora, a Fran já era, a Ionara também, todo mundo, menos todo eu. mundo lá. Então, agora só o único não britânico é você, mas em breve você Sou eu. será um cidadão europeu, Eu vou daqui a pouco ser um cidadão europeu, se Deus se quiser. Deus quiser. Em breve, né? Em breve, Passemos aí mais uma para outra conquista. pergunta ou continuemos ainda na fé? Ainda não tem desfé, né? A fé é essa fé que Deus quer que a gente tenha. Não? Essa pergunta também, não só aos discípulos, mas também se dirige a cada um de nós, né? Uhum. Ainda não tem desfé. A nossa fé também é muito pequena. Então a gente acusa os discípulos, hoje está vendo? Aquele tá convivendo com Jesus e não tinha fé. Eu que não convivo aqui com Jesus, até dou minha desculpazinha aqui, porque eu não tenho fé, mas a pergunta é a mesma, né? A vida do outro é sempre mais fácil, né? Mas, e, não, e eu olho de novo, a gente vê a questão da esperança, né? Que você vê o que Deus fez no passado, alimenta a nossa esperança para o que Deus há de fazer. E eu paro e eu mesmo vejo, meu Deus do céu, quantas vezes eu precisei, quantas vezes Deus foi fiel, e mesmo assim, às vezes eu ainda acho, não, eu vou me afogar. É Quantas mesmo. vezes, né? Quantas vezes? E aí, a última pergunta aí do Evangelho de hoje, que os discípulos fazem entre si, né? Por que, não, quem é este a quem Quem é até o esse? vento e o mar obedecem? Será que eles sabiam qual é a resposta dessa pergunta? Quem é esse? Quem é esse? Eu acho que a Eles, resposta era óbvia e eles estavam, não sei. porque esse que eles estavam se deparando ali, ele está vendo uma pessoa, ainda não tinham dado o passo na fé de que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quem é este, no caso? Quem é que pode mandar no mar? Somente Deus, né? Só Deus. É, o Jó que você falou, é Deus que ordena aí ao mar. Mas eles ali, com essa pergunta, querem se ainda não tinham dado. É claro, os evangelhos foram escritos depois da ressurreição de Jesus, eles já sabiam quem era aquele homem, Uhum. mas estavam falando de um fato que tinha acontecido na vida pública ali de Jesus e que eles ainda não tinham conhecimento de quem era de fato aquele homem, né? Agora, hoje, depois de toda a pregação apostólica dos discípulos, esses 2000 anos de cristianismo, será que essa pergunta vale para nós hoje? Quem é este que estão falando que manda no mar, nas coisas, nas pessoas? É a pergunta para nós hoje, né? E aí a gente para e diz: se você achar que você sabe essa resposta, esqueça. Você não sabe essa resposta. Você ainda não sabe quem é Deus, né? Se Se o você acha, compreendes, não é não é Deus. Deus. É Santo Agostinho lá. É, exatamente. Eu fico sempre assim, toda vida que aparece, Jesus isso ou Jesus aquilo, imediatamente eu faço essa questão. Agora, antes era um exercício, hoje já vem naturalmente. O credo niceno constantinopolitano vem imediatamente. Quem é esse? Deus de Deus, luz da Luz luz, da Deus luz, Deus verdadeiro de verdadeiro, Deus Deus verdadeiro, verdadeiro. gerado, não criado. Porque
Cara, é muito além. Se você acha que você sabe essa resposta desse evangelho, meu irmão, minha irmã, Não sabe, não você sabe. não sabe. Você está muito enganado, É, porque é infinito, é infinito. é. E na Né? eternidade Como diz, ainda aí, né, que outro é, comentário que você fez outro dia, né, dizendo que na eternidade a gente vai descobrir tanta coisa de Deus que, né, já vai estar tanta coisa nós ainda. vamos passar o nosso céu descobrindo quem é Deus. Isso é Quem é muito Deus, lindo. né? Eu não vejo a hora de chegar no céu para viver isso. Se aqui já é maravilhoso conhecer as novidades de Deus a cada momento, aqui. Eu tenho certeza que você, caro ouvinte, caro YouTube espectador, teve, com certeza você viu um aspecto novo dessa passagem, como nós vimos aspectos novos dessa passagem. Se você voltar todo dia para essa passagem, só essa passagem, você vai achar todo dia uma coisa nova, porque É. Deus é infinito. Que os olhos não viram, ouvido humano algum ouviu, coração humano não percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas aí, Amém? antes dessa pergunta aí entre os discípulos, né, eu me chamou a atenção também deles que tiveram medo e fizeram essa pergunta, mas foi depois que o mar já estava calmo, que Jesus já tinha silenciado, né? Eles, claro que eles estavam com medo e acordaram Jesus porque tiveram medo de morrer. Mas Sim, aqui o Evangelho é outro registra isso medo. aqui, eles ficaram com grande medo e diziam entre si, entre uns aos outros, né? Quem é este, né? Então, o medo que veio foi diante da pessoa de Jesus, né? A pessoa ali, quer dizer, Deus, quando a gente se depara diante de Deus mesmo, aí os santos que tiveram essa experiência se depara com a grandeza, né? Diante de Deus é o Isaías 6 lá, né? Ai de mim, eu sou um Ai de homem de mim. lábios impuros, né? Estou diante do Senhor dos Exércitos. Aí o cara realmente tem uma experiência que Non nisi te Domine, como diz Santo Tomás de Aquino, né? Tudo que eu falei era palha. era falha, exatamente, era O que palha, que né? era É, palha? E aí diz assim, o que que você quer? Non nisi te Domine. nada Eu mais só do que quero tu a ti. mesmo, Senhor. É. E é, Que é o nosso é muito maior tesouro. Essa semana também eu comentando o evangelho aí é, não juntei tesouro no céu, na terra, né? Juntei tesouro no céu. O nosso maior tesouro é Deus aí, que a gente nunca vai poder acumular aqui na terra, está acumulando lá para Deus, pro céu, mas é lá Ele mesmo, né? Que é o nosso maior tesouro. tô emocionado aqui. Porque realmente, né? Assim, a gente tem tudo que a gente precisa. Tendo a Deus, tem tudo, né? A gente tendo Deus, a gente tem tudo Santa que a gente Teresa. precisa. Só Ai, Deus aí basta. falar nisso, eu recebi uma piscadela de olho de Santa Teresa esses dias. Eu, vamos ver se concretiza aí, mas eu não vou dar O seu spoiler dos e-book aí que próximos foi capítulos. divulgado essa semana também, né? Essa semana também, né, a Da vida de Amy colocou no oração. grupo da oração. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui também na descrição, para quem quiser. Eu fiz esse Vale muito a livrinho. pena. A própria Emi É, recomendou aí também é, no é. dela, lá no canal dela. Isso. Eu tenho esse curtinho, esse pequeno manual, eu coloquei, né? Pequeno manual de oração para iniciantes. E já o grande, né? O grande manual não é o grande manual. Às vezes tem um livro maior, que é mais que o dobro do tamanho desse, e também já está em processos aí. Provavelmente a gente vai publicar também. E aí esse não vai ser só e-book, não, vai ter o livro físico, se Deus Deus seja quiser. louvado. E tá, Então tá, tá em já processo, assim, cria aí a expectativa de que você vai ter isso aí. Né? se Deus quiser. A sua mãe, por exemplo, ela prefere o papel. Esse negócio de e-book, de PDF, de coisa para ela não gosta, não. É, eu não, Ela quer o papel. esse pequenininho eu não consegui publicar ainda com o papel, É, tá só com o e-book, mas a gente vê como é que a gente faz. E aí o outro maior vai ser publicado provavelmente ele já como papel, assim, já vai ser publicado em papel, mas Deus ainda seja está em louvado. revisão e tudo mais. Mas como já teve recomendação do Frei Patrício e da Emi, eu acho que
Já Eu acho são que ele tem duas um peso. grandes recomendações de pessoas que entendem de Teresa e estão falando que realmente vale a pena. E eu li também. Tive a oportunidade de ler no e-book aí. Não li o grandão ainda, mas o e-book também está O senhor muito leu, bom, o excelente. senhor leu o grandão, sim, pai. O senhor fez a revisão do Ah, o livro. grandão é aquele que. Ah, tá certo. É porque tinha o pequeno, eu achando que só tinha o É. pequeno, mas o grande também já Não. tá É no esse grande que formato está já para encaminhado, né? ser Para ser publicado, né? publicado. O grandão, É, tá certo. Não, então é vai isso vir. mesmo. Eu estava confundindo. Pois Mas é. então, mais ou menos 30 minutos, mais de 30 um pouquinho já. Passamos aí, de gravação está uns 35 aí, mas É, mas tá já mais ou tem menos muita isso, coisa quase para não a gente teve erro. rezar. Ave Maria, Deus é muito generoso, muito fiel também. A cada Sim, domingo que a gente se depara com a sua palavra. Não substitui a missa, né? E você escutar não, outras pelo amor de homilias Deus. aí, quem quiser preparar também a sua. Agradecemos Sim, os padres que nos que nos acompanham, né? escutam. Isso. É, Um abraço para o Padre Cauê de novo. Eu quero dar um abraço para ele, que ele nos segue Padre assim bem Gerván, fielmente. Padre Padre Servan também. Elielson. O Padre Servan que mencionou o nosso podcast domingo Ah, passado lá no pois Salão da é. Paz. Então, um abraço para o Padre Servan também. Obrigado, Padre Gerván, pela audiência Padre e outros Di. padres aí entre nós. Se você conhece algum padre, alguma pessoa que possa usufruir também. Claro, a gente não está se arvorando aqui em exegetas e profundos conhecedores, mas eu acho que essas partilhas que nós fazemos aqui nesse nosso podcast têm ajudado as pessoas a rezar com a palavra, que é o nosso objetivo, e Uhum. também pode ajudar nas homilias. Aí não esgota o assunto, claro. O Padre Nunca é. Germán acrescentou também porque ele tinha Uhum. entendido e tinha rezado com esse evangelho do domingo passado, né? Mas cada um tem o seu entendimento e o seu acréscimo aí na sua homilia do domingo. Bendito seja Deus. Vamos rezar? Vamos rezar então, né? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te damos graças a cada domingo, a cada dia que nós nos deparamos com a tua palavra, com a riqueza da tua palavra, Senhor. Por isso, no dia de hoje, nosso coração se enche de louvor e de gratidão pela tua presença em nossas vidas. Tu que estás sempre conosco, Senhor. Embora algumas vezes pareça estar dormindo e longe de nós, nós queremos reconhecer, Senhor, que tu estás conosco. Tu cuidas, Senhor, de nós. Tu estás conosco, nos dando muito mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Queremos, Senhor, te pedir nesse dia também, aumenta a nossa fé na tua presença em nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, e dá-nos, Senhor, estar contigo, acumular para ti os nossos tesouros, preparar o nosso caminho para encontrar contigo, estarmos contigo na eternidade, na vida eterna. Sim, Senhor, fica conosco, que já é tarde, o mar já se levanta, as tempestades da nossa vida, muitas tempestades, mas conosco, Senhor, tu acalmas o mar. Tua palavra é viva, Senhor, conosco. Te pedimos, Senhor, que tu abençoes os nossos ouvintes, nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, suas famílias, e dá-nos, Senhor, a tua paz. Te pedimos pelas mãos da tua e a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. 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 Se ficou até aqui, Já sabe, comenta aqui, assistir até o final. assistir, dê o seu like aí, dê o seu gostei, comente, Compartilhe esse gosto. acrescente Comente. se você tiver alguma coisa aí. Estamos aí este canal para lhe propor estas meditações na semana um pouquinho menor e domingo a gente partilha um tempo maior, nós dois juntos. Uhum.